Bom dia, eu sou a Tayla. Bom dia, Tayla. Bem-vindo à estação. Podemos dar início? Sim. Paciente JLP, sexo masculino, 6 anos e 7 meses. Vem em consulta acompanhado da mãe, que refere que ele se encontrava com febre baixa e intermitente. Não fez uso de medicação, cansado e sem energia para realizar suas atividades. Segundo ela, foi diagnosticada uma anemia leve, cuja conduta foi o uso de sulfato ferroso e de pirona para a febre, tendo obtido boa resposta com tratamento. Há 15 dias, o paciente voltou a ter um quadro de febre, dessa vez alta, intermitente, associada a tosse produtiva e dispneia. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, dispneico, pálido, emagrecido, anictérico e acianótico. Além disso, apresenta palidez e pequenas petequias em membros inferiores, mucosa ocular hipocrômica, uma cruz em 4, gengiva com sinais de sangramento, linfonodo palpável em cadeia cervical posterior direita, medindo 2 centímetros, indolor, imóvel e aderido, com pequenos linfonodos palpáveis em cadeia cervical anterior direita e esquerda, dolorido, móvel e não aderido. De antecedentes familiares, avô faleceu de câncer aos 65 anos. Não soube mais detalhes. Sua primeira tarefa é solicitar 2 exames que podem te auxiliar na sua hipótese diagnóstica e interpretá-los. Tá. E você pode repetir? Calma, eu sei que é muita informação, que você às vezes precisa juntar muita coisa, mas a Tayla está certa, é isso mesmo. Tem que pedir de novo a informação para tentar entender o caso clínico. Lembra o seguinte, o examinador acordou 5 horas da manhã, está de saco cheio para poder ir lá, fazer aquela prova prática, mais de 1.000 candidatos, e ele não está nem se importando com você. E por isso que você precisa se importar consigo mesmo, ou seja, é a oportunidade da sua vida. E por isso que você precisa estar muito atento, porque tanto em caso de preventiva quanto de pediatria, as coisas acabam mudando muito. Lembra o seguinte, ele não vai colocar um caso clínico de prova prática bobo, ou seja, um resfriado comum, ou uma mononucleose. Ele quer ver se você sabe se portar diante de casos complicados. Lembra o seguinte comigo, era uma criança de 6 anos, a criança teve febre, melhorou com analgésico, ela está anêmica, tratou com sulfato ferroso, e aí o caso continua falando que, olha, a criança agora está com tosse, a criança no exame físico está pálida, a criança tem hemorragia gengival. E para matar o diagnóstico, ele fala o seguinte, a criança tem um linfonodo maior do que 2 centímetros, aderido, imóvel, ou seja, ele só pode estar te dizendo que essa criança tem algum câncer, tem algum tumor. Ah, mas essa criança pode ser só uma linfadenopatia reacional? Pode. Mas qual que é a probabilidade do examinador colocar essa questão na sua prova prática? Não, ele quer ir para o pau, ele quer verificar o que está acontecendo com essa criança. E por isso que é importantíssimo você arriscar todas as suas opções e ser ousado. Por isso, seja ousado e solicite o hemograma para essa criança e a biópsia de medula óssea. Biópsia de medula óssea, professor? É isso mesmo. Você quer dar o diagnóstico exato do que está acontecendo com essa criança. Com essas informações, eu vou pedir um hemograma e uma biópsia de medula óssea. Ok. No resultado do hemograma, há a presença de anemia normo-normo e trombocitopenia, leucocitose menor que 20.000. Presença de linfócitos atípicos e de blastos com características linfóides. Mais de 25% de blastos linfocíticos. Fenótipo morfológico compatível com linfócitos e subtipos de clones malignos L1. Qual o seu diagnóstico? Com isso, meu diagnóstico é de neoplasia. Ok. E de que forma você comunicaria seu diagnóstico? Pelo protocolo Spikes.
Este é o Hugo, irmão mais velho do seu paciente. Veio buscar os resultados. Bom dia, doutora, tudo bem? A minha mãe não pôde vir, mas ligaram lá em casa para eu pegar o resultado dos exames do meu irmão. Alguma novidade? Já mandou bem acertando o diagnóstico. Falou que a criança tem algum tumor. E aí a prova prática vira de cabeça para baixo. Você achando que seria simplesmente para dar diagnóstico ali, entende agora que essa coisa de ficar pedindo biópsia de medula óssea, de já fazer um hemograma e dar diagnóstico de câncer, era só um pano de fundo para tudo isso que vai acontecer a partir de agora. Na verdade, a prova prática é de preventiva e você precisa dar o protocolo de más notícias. E a gente sabe, sempre que a sua prova ter uma reviravolta, respire fundo e pense, o que o examinador quer? Olha, tem um ator ali atrás, o ator não estava falando nada, é para eu interagir com o ator. Ou seja, interaja com o ator e faça o protocolo de Spikes. O protocolo de Spikes, para a gente poder relembrar, é o SPIK-ES. O S de quê? De planejar a entrevista, de setting up. Ou seja, você vai verificar se o local é confortável, colocar a mãe, o pai, o irmão num local onde ele se sente, onde você possa dar a notícia, e não no corredor do hospital, onde você vai falando as coisas. A letra P, é de perception, ou seja, qual que é a percepção do paciente ou do familiar sobre a doença. Além disso, você precisa moldar a notícia mediante as respostas que o paciente vai dando para você e verificar se existe a negação da doença. Alguns pacientes, por exemplo, falam, não, doutor, jamais o meu filho vai ter câncer. Não, reveja esse diagnóstico e ter a empatia do que está acontecendo. Empatia pode ser traduzido como o convite, o invitation para o paciente ou para o familiar questionar, exaurir as possibilidades, ver o que ele está entendendo, o que ele não entendeu, repetir e falar novamente. Além disso, é importante dar conhecimento e entender o que o paciente tem de informação, ou seja, informa o diagnóstico, certifica que ele está entendendo, usa um linguajar adequado para o paciente, sem eufemismos, sem diminuição, sem diminutivos, que às vezes na pediatria o pessoal utiliza demais, e a gente termina o protocolo de Spikes sendo empático, entendendo a emoção. Não é para chorar junto com o paciente. Você é um médico, você está ali na posição de poder ajudar, você é um facilitador, você sente muito pela situação, mas você tem que promover e planejar, resumindo o que foi falado e propondo as próximas atitudes. Oi, Hugo. Como você tá? Você não quer sentar, tomar uma água, um café? Então, na verdade, eu tô com pressa porque eu tenho que voltar pro trabalho ainda. Você não quer chamar alguém da família pra gente conversar? Não, então, você pode ser só um pouco mais prático e me dar o resultado dos exames, por favor. Mas eu queria saber um pouco mais da sua relação com o seu irmão, se você conhece o caso dele. Você não quer sentar? Então, eu moro com ele, com a minha mãe, mas eu chego em casa tarde e quando eu chego ele já tá dormindo. Desde que meu pai foi embora, eu sou homem da casa, então eu tenho que resolver tudo. E o que você sabe sobre câncer? Muito pouco, meu avô morreu disso. Você tá querendo dizer que o meu irmão, ele... Eu sei que pode parecer assustador, mas com os exames que a gente fez aqui e com a história clínica do seu irmão, a gente levantou uma hipótese diagnóstica de câncer. Assustador. Mas o meu irmão é uma criança. A gente tem toda uma equipe médica aqui e a gente tá aqui para dar suporte para vocês. Você tem certeza que você não quer uma água? Água? Eu quero saber como que eu vou falar isso pra minha mãe. Você pode trazer ela aqui, a gente chama o psicólogo, a gente pode conversar todo mundo junto. E ele vai ter que fazer a quimioterapia? Hoje em dia a gente tem muitas outras opções de tratamento além da quimioterapia. A gente precisa mesmo da avaliação de um oncologista que vai traçar um plano terapêutico melhor e mais adequado para o caso do seu irmão, mas tem várias outras opções. O importante é que a gente descobriu cedo, então tem mais chance de cura.
Respeitou o tempo do paciente. Isso é importantíssimo. Imagina, você está com tanta pressa, e eu entendo isso. Eu também, na minha prova prática, ficava super desesperado. Você quer terminar logo, você quer ver o examinador fazer um checklist. Mas uma das partes do checklist era respeitar o tempo do paciente. Esse vazio sonoro, essa parada de fala, às vezes sinaliza para a gente que a gente está fazendo tudo errado na questão. Mas não, é necessário às vezes esse tempo para o próprio ator entrar no personagem, para você também entrar no personagem. Eu acho que a frase principal e a conduta principal aqui é essa. Quando você vir um ator na sua prova prática, encarne também o personagem. Feche os olhos, se imagine no seu consultório, ou no pronto-socorro, ou no ambiente onde está sendo falado da prova prática e faça aquilo que você faz no seu dia a dia. Eu tenho certeza que desse jeito você mata a questão e consegue gabaritar mais uma prova prática para você. Eu posso voltar com a minha mãe? Claro, como você achar melhor. Porque eu acho que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. A gente tá aqui pra te ajudar, viu? Obrigado, doutora. Imagina. Ok, estação finalizada. Boa sorte. Obrigada. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo à estação de preventiva, pode sentar. Eu sou a Natália, eu vou acompanhar você aqui hoje. Vamos começar então? Sim. Você vê o card lá na porta? Ai, desculpa, eu não vi. Não tem problema não, eu tenho ele aqui, ó. Obrigada. Você está de plantão no pronto-socorro quando chega uma paciente jovem acompanhada pela tia que refere dor no corpo, cansaço, falta de apetite e febre há 7 dias. Tá. A sua primeira tarefa vai ser realizar a anamnese direcionada para esse caso. Olha, eu queria ter tido essa avaliadora como a Nath foi para Cali, viu? Na verdade, eu não posso reclamar. Eu lembro que eu estava fazendo uma prova prática que eu comecei a falar coisa totalmente errada para minha avaliadora e ela virou para mim e falou assim: tem certeza que você quer falar isso mesmo? Isso foi USP Ribeirão. E aí eu mudei totalmente o que eu estava falando. O avaliador sabe que você está ansioso e que ali não está medindo se você é bom médico ou não. Ali está medindo uma prova prática. E por isso que as perguntas fundamentais de uma anamnese de um paciente que tem algo parecido com uma arbovirose tem que ser essas daqui. Você precisa perguntar se existe dor retroorbital, cefaleia ou mialgia. Qual que é o tempo do início da febre? Qual foi a temperatura mais alta? Não esquece de perguntar de exantema, se teve petequia, isso é essencial. Tem náusea, tem vômito, você já está investigando se essa paciente vai piorar, vai ser classificada como uma dengue grave. Outra coisa que não pode esquecer, tem doença crônica, é hepatopata, por exemplo, toma algum remédio e, principalmente, você viajou nos últimos dias para algum lugar que tem dengue? Desse jeito, você faz uma anamnese perfeita. Qual a idade da paciente? 28 anos. Ela refere a alguma dor retroorbital, mialgia, cefaleia? Você pode descrever mais sobre a dor, por favor? Bom, essa paciente de 28 anos relata que há 7 dias ela começou com uma dor abdominal difusa, intermitente, junto com febre, dor retroorbitária, cefaleia, mialgia, queda do estado geral, baixa ingesta alimentar e cansaço extremo. Qual foi a temperatura mais alta que a febre atingiu? 39 graus. Náuseas, vômitos? Não tem vômitos porque ela tá sem se alimentar há uns 2 dias por causa de um gosto estranho na boca. Exantema, petequia? Sem alterações na pele. Tá. A paciente, ela tem alguma doença crônica? Ela tem alguma alergia? Faz uso de algum medicamento? Não faz uso de nenhum medicamento, não tem relato de alergia ou doenças crônicas. Ela fez alguma viagem recentemente?
não viajou no último mês. Certo, a gente pode passar para a próxima tarefa, então. Tá bom. A sua próxima tarefa é indicar que sistemas que têm que ser avaliados no exame físico preferencialmente. Tá. Quando o avaliador fala passe para a próxima tarefa, chega a dar um arrepio. Você está no caminho certo. E o caminho certo, nesse caso aqui, é avaliar quais são os sistemas que você tem que checar no exame físico de forma preferencial. Aqui, sempre busque por sinais de alarme na dengue. Estação que mexe com dengue sempre vai trocar e sinalizar para os sinais de alarme. Por isso que é essencial você avaliar o estado geral, ver os sinais vitais, perguntar se existe a hipotensão ortostática. Além disso, sempre cheque o sistema cardiovascular e respiratório. Frequência cardíaca muito alta, frequência respiratória muito alta, pressão arterial média baixa, vão te sinalizar para uma dengue que está piorando. É claro, não deixe de olhar o abdômen do paciente. É na palpação e na avaliação do abdômen que tem um dos sinais de alarme da própria dengue. Agora, também precisa lembrar de ver a pele. Mas ver a pele para quê? Simplesmente para procurar as petequias? Não. Que quando você lembra de ver a pele, você lembra também de realizar a prova do laço. Desse jeito, você faz todos os checklists dessa parte de exame físico. Estado geral, sinais vitais, avaliar a hipotensão ortostática... Calma, pode falar um pouquinho mais devagar que tem tempo. Tá, desculpa. Estado geral, sinais vitais, avaliar a hipotensão ortostática, avaliar abdômen, sistema cardiovascular e respiratório, avaliar a pele e realizar a prova do laço. Ok, esses são os resultados de exame que você solicitou. Eu tenho uma pressão arterial de 110/90, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, frequência respiratória 22 incursões por minuto, sem estabilidade hemodinâmica, tempo de enchimento capilar de 3 segundos, descorado uma cruz em 4, desidratado 2 cruzes em 4, anictérica cianótica, bom estado geral, orientada em tempo e espaço, abdômen flácido, ruídos hidroaéreos presentes, sem massas visíveis, com dor à palpação superficial de forma difusa, sem visceromegalias, nossa, é bastante coisa, né? É. Pele íntegra, sem petequias, efusões hemorrágicas ou equimoses, tem prova do laço positiva. Ufa. Agora, Kali, você vai ter que escolher 2 desses exames, e aí é só você virar que o resultado já vai estar aqui, tá? Só que você só vai poder escolher 2 deles, tá bom? 2? Só 2. A Nath de examinadora tá uma pessoa super simpática, né? Tranquila, dando dica pra Kali. Quem dera que todo examinador fosse assim. Mas aqui, de novo, quais são os exames que a gente precisa pedir? O que eu quero investigar aqui? Eu quero verificar se o paciente está evoluindo por uma dengue grave, por exemplo, está hemoconcentrando, e eu preciso pedir o isolamento viral para saber qual que é o subtipo de dengue. E às vezes você vai encontrar não como fala, mas sim dessa forma como foi apresentado para você aí. O examinador coloca na mesa uma série de exames. E aí deixa eu te falar uma coisa, ele vai colocar muito exame para te confundir. E você precisa ser sagaz de escolher aqueles exames principais. E uma outra dica que eu te dou, sempre olhe atrás da folha que ele te mostrar. Às vezes, atrás dessa folha, tem dicas super importantes que se você não girasse a folha, você não conseguiria desenvolver. Ou seja, só para ficar claro, os 2 exames que a gente precisa solicitar aqui é o hemograma para avaliar se há hemoconcentração e o isolamento viral para poder saber na vigilância epidemiológica qual que é o subtipo da dengue. Hemograma? É só virar o que você quiser. Tá bom, eu vou querer o hemograma então, tá? Tá bom, você tem direito a mais um. Eu solicito isolamento viral. Ok. Qual que é a conduta? Achou que não ia ter dengue aqui na residência médica? Dengue é hot topic, que você precisa lembrar.
A conduta geral para toda dengue B é observar até o resultado do hemograma, fazer hidratação oral, reavaliar o paciente depois do hemograma, verificar se o hematócrito é compatível com o que você está tratando e se for um hematócrito com hemoconcentração, trata como C. Mas não é só isso não, lembre sempre, trate ambulatorialmente, oriente sinais de alarme, entregue o cartão da dengue, oriente a busca ativa de focos e, por favor, não se esqueça de fazer a notificação compulsória. Isso é prova de preventiva. Tem que lembrar disso. Tratar ambulatorialmente, manter a hidratação oral, a entrega do cartão de acompanhamento de dengue. Eu também vou orientar a busca ativa de focos de dengue, como se prevenir e fazer a notificação compulsória. Bom, Kali, é isso. Finalizamos aqui a sua estação. Alguma consideração? Boa sorte nas próximas, cuidado para não embolar as palavras e tem que aprender a administrar melhor o tempo, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Tem uma coisa que é diferente, é que estação de preventiva, às vezes, não tem muito o que inventar. Eu já vi estação de preventiva como entrevista, já vi estação de preventiva onde você precisava simplesmente escrever, te indicava uma prova, eu falei assim, nossa, a gente voltou para a prova teórica, é isso? Estação de preventiva, às vezes, onde você conversa com o examinador, estação de preventiva onde você vai para o computador. E essa daqui foi uma estação muito parecida com o que eu tive na prova da Unifesp. E a Unifesp gosta muito de estação assim, viu? Eles têm uma pegada mais social da medicina, e a medicina preventiva não é aquela medicina simplesmente da prevenção, mas sim da promoção da saúde. Então, olha esse caso clínico aqui comigo. Você chega na porta e se depara com isso daqui e depois você entra na estação. Você é o médico do ambulatório de cirurgia, irá atender um homem de 58 anos de idade, que foi encaminhado pelo clínico para a realização de uma colecistectomia e exploração das vias biliares. Então, só para você lembrar, 58 anos, encaminhado para o clínico para realizar uma colecisté com exploração nas vias biliares. E aí você loga no computador com a sua senha de candidato e aparece essa pergunta aqui. Realize o atendimento integral do paciente. Aí você fala, pelo amor de Deus, eu estou numa prova de preventiva, eu estou sentado na frente de um computador e eu preciso realizar o atendimento integral do paciente, o que vai aparecer para mim? E aparece isso daqui. Entre uma série de alternativas, aparece essas alternativas aqui para você poder clicar. Ele está, na verdade, muito mais introduzindo o papo com você. E ele quer perceber se você vai lembrar de solicitar tudo que é preciso solicitar para um exame integral. Dica minha para você aqui, ó. Na prova, nessas provas que interagem com o computador Sírio-Libanês, Unifesp, sai clicando em tudo. E percebe que, às vezes, você pode clicar e depois submeter a sua resposta. Então, você sai clicando em tudo para depois submeter, entendeu? E depois você vai tirando. Que, normalmente, provas que pedem para realizar um atendimento integral e ampliado, quer que você dê subsídio para o programa de computador te dar tudo aquilo que seria um exame físico normal, uma avaliação normal. Então você vai pedir como você vai se apresentar como membro da equipe, vai pedir a história da doença atual, a história da moléstia atual, antecedente pessoal, antecedente familiar do paciente, hábito de vida, exame físico geral, focado no exame físico cardíaco e pulmonar. Aí a próxima tela que te apresenta é essa daqui. E o que a gente precisa lembrar dessa tela aqui? O paciente estava internado recentemente com quadro de pancreatite biliar aguda, resolvida clinicamente, já apresentou 3 episódios dolorosos semelhantes e na história pessoal dele, ele é tabagista por 30 anos, DPO-cítico moderado, pouco responsivo a broncodilatador. No exame físico, no aparelho, ele está levemente dispneico, no aparelho respiratório, com sibilos e roncos na ausculta, e o cardiovascular, o ritmo cardíaco regular 2 tempos, sem sopro.
E aí o computador te exibe isso daqui. Diante do quadro, qual que é a melhor conduta para esse paciente? Aí você fala, calma aí, eu estou na prova de preventiva ou eu estou na prova de cirurgia? Mas é preventiva, ele te dividiu. Então, tem alguma coisa errada nessa questão. A melhor conduta, dentre as alternativas que você vai conseguir, é indicar a cirurgia, perfeito, e apresentar o termo de consentimento. Aí você fala, já entendi o que essa questão vai virar. Essa questão vai virar uma questão de ética médica e direito médico, com certeza. Aposta comigo? Dá uma olhadinha no que o computador te exibe aqui. Ao tomar conhecimento dos riscos apresentados no termo de consentimento, o paciente se recusa a realizar o procedimento por medo das complicações decorrentes da TPOC e por ter a sensação de que vai morrer caso se submeta à cirurgia. Com os riscos do procedimento, ele nega a cirurgia e não assina o termo de consentimento. E o que você faz? Você gruda na goela dele e fala, tem que assinar. Sabe o que é a Unifesp? Sabe o que o Ciro Libanês está te perguntando aqui agora? Será que quando esse residente que entrar na minha residência for aplicar um termo de consentimento, ele sabe quais são os direitos do paciente? Ou seja, sabe que o paciente pode se negar a fazer o tratamento, sabe que o paciente tem o direito de querer um entendimento maior, um tempo maior. Sabe que as únicas ocasiões que eu somente vou obrigar o paciente é quando o paciente bota em risco a vida de terceiros. Por exemplo, um pai que não quer operar um filho que está com um abdômen agudo, por exemplo, obstrutivo. Esse você pode bypassar o pai, porque o direito da vida é muito maior. Ou quando você acha que o paciente está tomando uma atitude que não está correspondendo à atitude melhor para ele, ou seja, o paciente tem atitudes estranhas, e por isso, será que ele está com a consciência preservada? O que não é o caso do nosso paciente. Ele está com a consciência, ele não está no risco iminente de morte, ele não está subjugando o terceiro, ele não quer operar. E aí a instituição te pergunta, será que esse paciente, será que esse residente meu que está fazendo prova prática, você, quando enfrentar uma situação dessa, que considerando então a vontade do paciente, qual que vai ser a conduta que é esperada pela equipe médica? Aqui, por favor, eu te peço algo que eu não tive na minha prova prática, que é bom senso. Bom senso. O paciente está bem, o paciente não quer operar porque a relação não foi suficiente para que ele possa operar, porque o termo de consentimento e informação esclarecida é isso, é o médico falando o que vai fazer para o paciente e o paciente dizendo que ele entendeu o que vai ser feito e não autorizando, médico, você pode fazer tudo o que você quiser comigo. Não é isso, não é uma autorização expressa para fazer todas as coisas. Olha, eu fui informado e eu estou ciente do que vai ser feito. Ou seja, não desobriga o médico das obrigações legais dele. Então, o que você vai fazer com esse paciente que está negando o atendimento, que não quer ser operado? Você vai ter bom senso, vai respeitar a vontade do paciente, vai elencar o princípio da autonomia, falando para o paciente, olha, você pode não querer ser operado. No entanto, eu preciso que você entenda que a não realização dos procedimentos, desse procedimento proposto para você, pode implicar num risco futuro. Você pode ter de novo um episódio de infecção de vias biliares e você pode ficar grave e vir a falecer. Mas o princípio da autonomia é seu. E submete o paciente ao termo de recusa livre e esclarecida. Ou seja, a gente troca os termos. Se um termo é o termo de procedimento, de aceite de procedimento, agora o termo é de recusa do procedimento. Desse jeito fácil, você mata mais uma questão da sua prova prática de preventiva.